Olá, crianças, tudo bem? Graça e paz. Vamos iniciar mais uma lição. Dessa vez vamos aprender como foi a formação da Bíblia. Vamos aprender outras coisas mais durante tudo isso que aconteceu na formação da Escritura. Vamos aprender algumas coisas aqui, tá bom? Pause o vídeo, ore a Deus e agradeça por esse momento de estudo juntos. Muito bem, nós vamos ler o nosso primeiro versículo que se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá bom? Leia aí. É importante nós compreendermos que os livros da Bíblia eles foram selecionados sobre a orientação do próprio Deus, tá bom, crianças? Os homens escreveram, mas Deus orientou toda a formação da Escritura, tá certo? É importante nós sabermos isso. Veja, você lê o texto aí de 2 Timóteo e tem uma palavrinha muito importante. Toda a Escritura, ela é o quê? Olha aí para a sua Bíblia, o que é que diz? Muito bem, ela é inspirada por Deus. E se nós formos ver o restante do versículo, vai dizer que ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, tá? Mas vamos pegar essa parte aqui, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não foi por vontade humana que ela foi escrita, mas Deus, por sua vontade soberana, Ele determinou que a sua palavra ela fosse escrita. E eu tenho uma pergunta. Você sabe como foi todo esse processo de desenvolvimento para que esses livros estivessem conosco hoje? Vamos falar um pouco sobre isso. Outra coisa importante que nós já lemos, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Não esqueça disso, tá bom? Eu gostaria que você pedisse ajuda a seu pai, a sua mãe, estivesse aí, próximo a você. Se não tiver, você, por favor, peça a ele ou a ela a Confissão de Fé de Westminster. Você vai abrir no primeiro capítulo, que fala da Sagrada Escritura, e na seção 2. E você vai ler aí, por favor. Muito bem, crianças, vocês estão aí com a Confissão de Fé? Ok, vamos ler a seção número 2. Sob o nome de Escritura Sagrada ou Palavra de Deus escrita, inclui-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamento. Percebam, não apenas do Antigo, não apenas do Novo. Inclui-se os livros do Antigo e do Novo Testamento, tá bom? Todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e prática. Percebam aqui. Nossa regra de fé e prática é a Escritura. E a confissão de fé, ela vai concordar com o texto que nós lemos, que ela é inspirada por Deus. Então, a confissão de fé, como um documento de nossa igreja, ela vai defender a Escritura, dizendo que a Bíblia ela é inspirada por Deus, tá? Então, aqui vocês vão perceber aí na confissão que vocês têm em mãos 2 blocos. Um bloco com os livros do Antigo Testamento e um bloco com os livros do Novo Testamento. Eles juntos, eles vão compor 66 livros ao todo, tá? Então, esses livros, eles foram escritos num período de quanto tempo? Quem conseguiria me dizer? Veja, eles foram escritos em mais ou menos 1.600 anos, né? Então, levaram 1.600 anos para que esses livros da Escritura Sagrada, Deus conduzisse para que eles fossem escritos, certo? Por 40 diferentes autores, certo? Ou escritores, né? Em diferentes lugares, não em apenas um lugar, em diferentes lugares. E isso é interessante,
Porque, veja, 1.600 anos para ser escrita a Escritura, em diferentes lugares, 40 pessoas diferentes, mas tudo se reúne de uma forma muito clara para nós. Isso por quê? É importante, gravem isso. Porque todo esse processo, ele foi guiado por Deus. Esse processo, ele foi orientado por Deus e não pelo homem. Certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ver alguns autores, tá bom? Levítico, capítulo 18 e o versículo 5, certo? Você leia, por favor. E depois você vai ler Romanos, capítulo 10, versículo 5, tá bom? Êxodo, capítulo 20, versículo 12. E depois, mais um livro do Novo Testamento, Marcos, capítulo 7 e o versículo 10, tá bom? E por fim, Josué, capítulo 24 e versículo 26. No Antigo Testamento vai mostrar que essa palavra foi dada por Deus, e no Novo Testamento nós vamos ver citações desses escritos do Antigo Testamento, tá bom? Crianças, vocês leram aí, vocês perceberam, olha para o texto aí novamente, vocês perceberam que Paulo em Romanos, no capítulo 10 e versículo 5, ele vai citar o que foi falado em Levítico. E vocês perceberam aí também em Marcos capítulo 7, versículo 10, que Jesus ele fala o que também está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Tá? Então nós vemos o autor aí, Moisés, nós vemos o autor também Josué, capítulo 24 e versículo 26. E nós vemos aqui pelo menos duas situações no Novo Testamento que é citado o Antigo Testamento. Tá bom? Veja, tem outra informação aqui importante. Mais ou menos no ano 450, Esdras, o servo de Deus, certo? Ele estava retornando do cativeiro babilônico. Nós já vimos sobre o cativeiro babilônico, que o povo tinha ido para lá porque tinha pecado contra Deus. E o que é que acontece? De acordo com a tradição judaica, Esdras, junto com os anciões da sinagoga, eles começam a reunir os livros para formar o Antigo Testamento, que nós conhecemos hoje, tá bom? Só que tem uma outra informação importante. Eles reuniram esses livros, mas eles não escolheram, por exemplo, esse daqui eu vou colocar para formar o Antigo Testamento. Esse daqui eu não vou colocar. Não foi dessa forma. Deus guiou Esdras e os anciões, tá bom? Para reconhecerem quais eram os livros que já faziam parte dos escritos em Israel. Entenderam? Então, os livros que foram colecionados por Esdras e os anciões foram livros que já eram reconhecidos como inspirados por Deus. Isso é importante nós sabermos. Se alguém perguntar a você, por exemplo, mas as pessoas, os homens é que decidiram fazer a Bíblia. Não. Deus inspirou e Deus guiou os seus filhos para que pudessem reconhecer e catalogar os livros bíblicos, tá bom? Para formar a Bíblia ou o cânon bíblico. Ok, crianças? 3 perguntas e eu gostaria que vocês postassem lá no grupo, tá bom? Primeiro, qual o último livro do Antigo Testamento? Queria que vocês postassem lá qual o profeta, tá bom? A outra pergunta é a seguinte:
Deus passou um período sem falar através dos seus profetas com o seu povo, tá certo? Quanto tempo durou esse período até a chegada do Novo Testamento, tá bom? E a última pergunta, qual é o nome deste período? Isso é importante para a gente exercitar, e assim, isso é importante porque esse período, em outras aulas, nós vamos conversar um pouco sobre ele, tá bom? Para que a gente possa entender um pouco mais a ação de Deus sobre isso, tá bom? Esdras, quando ele, como eu falei anteriormente, quando ele junto com os anciãos da sinagoga, eles fazem o catálogo dos livros, ele separa em duas partes, lei e profetas, certo? Não esqueça. Quando há esse catálogo, ele separa lei e profetas, tá bom? Duas categorias, certo? Lei. Lei é a parte que nós, quando olhamos para a Bíblia, é a parte que nós vamos ver que são os escritos de Moisés. Então você vai ver Gênesis, você vai ver Êxodo, você vai ver o que mais? Levítico, muito bem. Você vai ver Números e você vai ver Deuteronômio, tá bom? Deuteronômio, tá bom? E a segunda parte, profetas, que é a reunião dos outros autores que escreveram os textos bíblicos, tá bom? Tem um texto no Novo Testamento, em Mateus, eu gostaria que você abrisse, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 17, certo? Cristo falando, tá bom? Isso é mais uma coisa que eu gostaria que vocês postassem lá no grupo. Vai ser muito importante esse exercício. Porque Cristo fala essas palavras que vocês irão ler. Isso é muito importante. Postem lá, tá bom? Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre o texto bíblico. Qualquer coisa que vocês sentirem dificuldade, a gente vai conversando, tá bom? Muito bem, crianças. Nós vimos aqui em quanto tempo ou quantos livros a Bíblia ela compõe, quantos livros ela tem, o período aproximado para que fosse escrito o nosso texto sagrado, quantas pessoas participaram ou foram guiadas por Deus para que isso acontecesse, tá? Nós vimos também sobre Esdras, né? Mais ou menos em que ano que começaram a fazer o catálogo dos textos do Antigo Testamento. Muito bem, 450, mais ou menos em 450 a.C. Muito bem, ok. Eu queria deixar algo aqui para a pesquisa de vocês. Vai ter muita pesquisa durante o estudo dessa nova lição aí, tá bom? Dessa nova revista. Eu gostaria que você pesquisasse. Quem era Esdras? Esdras, como nós vimos, um servo de Deus muito importante, de acordo com a tradição judaica, foi utilizado por Deus, guiado por Deus para catalogar os livros, e ele dividiu entre lei e profetas, foi isso que nós vimos, tá bom? Eu citei uma vez só sobre cânon bíblico, C-A-N-O-N, cânon, tá bom? Eu queria que vocês pesquisassem o que é o cânon bíblico, tá bom? O que significa cânon? Quantos livros, eu acho que eu já perguntei isso, mas só reforçando, quantos livros temos no Antigo Testamento e quantos livros temos no Novo Testamento.
Essa pergunta é importante porque nós vamos entrar num assunto que existe Bíblias que elas contêm mais livros do que o cânon protestante e o cânon judaico, tá bom? Por isso que eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso. Bem, crianças, fazendo um resumo aqui sobre o que nós aprendemos, nós vimos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós olhamos um pouco dessa verdade em um dos símbolos de fé de nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster. Nós vimos os blocos dos livros do Antigo e Novo Testamento lá, tá bom? Vejam, as verdades de Deus, elas nunca morrem. As verdades de Deus sempre são preservadas por Ele mesmo. Nós vimos aqui o exemplo de Esdras, que Deus ele preservou o seu escrito, né, usando seus filhos para catalogar, né, usando Esdras como líder, né, para catalogar os escritos. Vejam, vocês precisam sempre estudar mais e mais. Tem uma frase que diz aqui que nós devemos compreender que toda a Bíblia ela foi guiada, inspirada por orientação de Deus. Isso é uma verdade. E Deus ele gerou fé no nosso coração e nós cremos nisso. Por isso que nós devemos estudar para defender a nossa fé. Deus ele nos guia a toda a verdade. Por favor, postem lá no grupo, respondam as questões com calma. Se tiver dúvida, podem entrar em contato comigo no grupo, podem perguntar aos seus pais. O importante é que vocês entendam o conteúdo, tá bom? Nós vamos avançar cada vez mais nos nossos estudos, tem muita coisa boa para a gente ver esse trimestre, tá bom? Que Deus abençoe, pause o vídeo, ora a Deus, que Deus ilumine o seu coração em tudo. Amém.